Nessa parte do 1, cadê? Do 1, aqui do 1, menos 1 pode até ter algumas confusões, a gente vai explicar direito um pouco. A gente vai falar de novo depois, aí pode ser que entenda melhor. Opa, eu esqueci de desativar as notificações. Então, desativei. Onde que eu estava? Assim, a gente vai pular para uma outra parte agora, que será que a gente vai precisar para ver como a gente determina seno e cosseno dos múltiplos, dos tão prometidos múltiplos do π sobre 3, 4 e 6. Que é a questão do sinal. Então vamos estudar o sinal da função seno. O sinal da função seno. Da função, vou colocar assim, sinal do seno. Depois a gente vai estudar o sinal da função cosseno. A gente consegue determinar o sinal de seno e cosseno de uma maneira simples através do ciclo trigonométrico. Vou colocar o ciclo trigonométrico para nós. Ok? Está aqui o ciclo trigonométrico. Como a gente vai estudar o sinal da função seno, o cosseno não vai interessar, então eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui o nome cosseno, ok? Vamos lá com a função seno. Eu vou colocar um ponto aqui, vou fazer pergunta para vocês. Vocês vão responder, obviamente eu não vou ouvir, mas fica para o debate de vocês com vocês mesmos. Eu pego um ponto aqui. A gente já viu que cada ponto representa um ângulo no ciclo trigonométrico. Eu sei que eu vou ser repetitivo, mas esse ponto representa um ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo que começa daqui, vai até aqui, ou seja, esse ângulo aqui. Como assim? Isso não é um ângulo, isso é um pedaço do círculo, que é chamado de arco. Mas tudo bem, é esse ângulo aqui, ó, que começa daqui até aqui. Ou seja, você vem da origem, passa pelo ponto. Então, voltando às origens, todo ponto no ciclo trigonométrico representa um ângulo. Na verdade, isso aqui representa vários ângulos, são infinitos. Porque eu passo essa linha da origem até esse ponto, eu posso considerar não somente esse ângulo aqui, mas eu posso considerar esse outro ângulo com duas voltas, com uma volta, aliás, ou esse outro aqui com 3 voltas. Ou eu poderia considerar até mesmo o ângulo no sentido horário, que é um ângulo negativo. Então, tudo bem. Eu entendi que um ponto aqui representa infinitos ângulos, ok? Pois bem. Guys, não importa o ângulo que ele representar, o seno vai ser o mesmo. Correto? Por que o seno é o mesmo? Porque a gente sabe que o seno é a ordenada do ponto. Então, qual é o valor do seno do ângulo que cai nesse ponto? Eu venho aqui, ó, pronto, tá aqui o seno. Então, o valor que cai aqui é o seno. Que negócio é, que bicho é esse? Sabe Deus? Não sei que valor é esse, não tem como saber do jeito que tá aí. Então, eu não sei, vou pegar um café, eu não sei qual é o seno do ângulo que cai nesse ponto. Eu não sei, mas eu consigo descobrir pelo menos o sinal. Guys, eu consigo o sinal. Perceba que a ordenada desse ponto, que é o valor aqui, é um valor que está na parte positiva do seno. Só para se situarem, o eixo seno é o antigo eixo y. Por ser o antigo eixo y, toda essa parte aqui é positiva e toda essa parte aqui é negativa. Apesar de que tem um detalhezinho, eu falo toda essa parte positiva, mas positivo para o seno, toda essa parte aqui é positiva, na verdade só vai até aqui. Não faz sentido dizer que essa parte toda é positiva, porque não tem seno para cá para cima. O seno para bem aqui. Inclusive, como o seno para bem aqui, é de praxe a gente fazer um desenho mais embaixo. É de praxe a gente colocar só uma pontinha aqui e colocar o nome do seno. Pontinha. Ok, guys? Então, esse ponto aqui, ó, ele cai na parte positiva do seno.
esse ponto aqui cai na parte positiva do seno também. Então, esse ponto, eu não sei qual é o seno, mas eu sei que o seno é positivo. Esse ponto aqui, o seno também é negativo ou é positivo? Vamos ver. Pam, pam. Caiu na parte positiva. O seno é positivo. Então perceba que, na verdade, se você começar a olhar, toda a parte de cima do ciclo trigonométrico, e eu vou dar um destaque aqui, toda essa parte aqui de cima do ciclo trigonométrico, por estar em cima, os pontos delas vão refletir, vão ter ordenadas nessa parte de cima. Ou seja, vai ter, por estar em cima, o seno de todos eles vai pegar nessa parte de cima que é positivo. Então, toda essa parte nesse quadrante aqui que está em cima e nesse outro quadrante, o nosso seno é positivo. Por sua vez, perceba que qualquer ponto que você pegar aqui embaixo, pegue um ponto aqui, veja, a ordenada está na parte de baixo. Então, o seno vai ser o quê? Negativo. Então, qualquer ponto que pegar, seja nesse quadrante ou nesse quadrante, que estão embaixo, o seno vai dar negativo. Aqui vai dar negativo e aqui vai dar negativo. Então, guys, o seno é fácil de determinar o sinal pelo seguinte motivo. Se o ângulo estiver na parte de cima, o seno é positivo. Se estiver na parte de baixo, o seno é negativo. Então você já sabe, por exemplo, se a gente falar em graus, o seno de 72 graus. O seno de 72 graus pela parte de cima e da parte de baixo. Perceba que a parte de baixo ela vai até 180 graus. Esse aqui não chegou a 180, está na parte positiva. Mas eu vou falar depois, até porque a gente vai trabalhar mais com radianos. Então, o que a gente percebe aqui? O seno de x, ele é positivo para o x que está entre o quê? Toda a parte de cima. A parte de cima são ângulos que começam no zero e vai até esse ângulo aqui que é o π. Zero até o π. Zero até o π. Sendo que no zero e no π não é positivo. Vou comentar depois. Zero. Só que os ângulos que estão nessa parte de cima não são somente esses ângulos, 0 e π. Além desses ângulos, existem de 0 a π, existem os ângulos correspondentes às voltas. As voltas. Ou seja, o que tiver em 0 mais... eu não falei das voltas para vocês, guys. Eu não falei das voltas. Então, cancela essa parte aqui por enquanto. Eu falei das voltas em graus. Eu não falei das voltas em radianos. Eu vou falar depois, ok? Então, por enquanto, o ângulo caiu aqui. Ele é positivo. Caiu aqui. Ele é negativo. Aí, vamos a exemplos. Aqui. Determinar o sinal. Vamos determinar o sinal. Pronto. Vamos determinar o sinal. Aí eu vou fazer um bocado aqui. Letra A, letra B. Vou começar com o seno aqui de π sobre 5. Aí depois eu pego seno de 3π sobre 7. Aí eu vou pegar aqui só com seno, que a gente está trabalhando só com seno. Seno de 11π sobre 6. Letra D, o seno de π. Letra E, o seno de 19π sobre 3. Vou colocar alguns, a gente vai determinar o sinal. Mas antes, guys, existem dois... A gente viu que o seno na parte de cima é positivo, na parte de baixo é negativo. Mas existem aí dois pontos especiais. Dois pontos que eles não estão nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Você pode até arriscar dizer que eles estão no meio, mas eles não estão acima e nem abaixo
desse nosso eixo aqui. Esses dois pontos aqui, como eles não estão acima e nem abaixo, o seno deles não é positivo e nem é negativo. Qual é a conclusão? A conclusão é que o seno deles é zero. Então, a gente tira como conclusão que o seno desse ângulo que é zero, é o ângulo zero, mas também é o ângulo 2π. E o seno desse ângulo, que é o ângulo π, todos esses, o seno é zero. Guys, o seno caiu aqui, ele é zero. Ou seja, se o ângulo cai em cima do outro eixo, que é o eixo dos cossenos, perceba que é o eixo do cosseno, o seno é zero. Então, o seno de zero é zero, 2π é zero, o seno de π é zero. Inclusive, posso afirmar para vocês que o seno de 50π é zero. Por que o seno de 50π é zero? Vamos lá. Guys, esse ângulo aqui é zero. Dou meia volta aqui é π. Mais meia volta é mais π, é 2π. Ando mais π. Então, aqui era 2, mais π, 3π. Aqui é 3, mais 1π, 4π. Mais 1π, 5π. Não sei se vocês entenderam a filosofia. Quando eu ando meia volta, eu caminho π. Aqui eu caminho π, mais π, mais π, mais π. Então vamos lá. Aqui é 0. π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π. Ou seja, perceba que todos os múltiplos de π, aqui ou aqui, todos os múltiplos de π múltiplos inteiros, caem aqui ou aqui. Eu vou começar a anotar. Aqui é o 0. Aí eu venho aqui, é o π. A π. Aí vem, de π vem 2π. Então aqui também vou colocar aqui, ou 2π. De 2π, aqui vem 3π. De 3π, aqui vem 4π. E aqui vai 5, 6. Perceba que aqui vão cair todos os múltiplos pares de π. E aqui a gente vai ver que vai cair os múltiplos ímpares. Então aqui vai cair o 0, 2, 4, 6, 8. Em particular vai cair o 50π. Vai cair aqui. E como cai aqui, eu sei que o seno é zero. Então esses aqui eu consigo saber exatamente o valor. Eu consigo saber exatamente. Os outros eu consigo determinar o sinal que vai interessar. Então vamos ao sinal. π sobre 5 é positivo ou negativo? Veja bem. Guys, π sobre 5 é uma divisão do π em 5 partes. Para chegar em π, eu percorro todo esse caminho. π sobre 5 não cheguei em π. Então vai estar na parte de cima, portanto é o que? Positivo. Positivo. Vou pegar um que eu passei do π. Esse aqui eu passei do π, por exemplo. 11π sobre 6 é maior que π. Maior que π. É o 11. Como é que você... Tem duas maneiras de você descobrir que isso aqui passou do π, ou seja, está aqui embaixo, que vai estar aqui embaixo, portanto é negativo. Primeira maneira, você vem aqui no círculo trigonométrico. Vem aqui no círculo. Você pega o π e divide em 6 partes. Então eu vou dividir aqui, ó. 3 para cada lado. 3. Por que duas bolinhas? Porque, ó, 1, 2 e 3. Porque não esqueça que tem esse eixo aqui. Não sei se vocês vão entender direito isso que eu fiz. Vamos fazer decente. Vamos fazer decente. Eu pego o π e vou dividir em 6. Vou fazer assim, ó. Pá. 6 partes em cima, 6 partes embaixo. Perceba que tem 6 partes em cima. Vou mostrar aqui, ó. 1 em preto. Esse pedacinho, 2, 3, 4, 5, 6. Tem dividido em 6 partes. Aí a gente faz aquela contagem. Tem que chegar no 11. Que é aquela que a gente conhece. Aqui é o 0. Aqui vai o primeiro. 1π sobre 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui está o 11π sobre 6. Perceba que ele está embaixo, portanto o seno é negativo. Ops. A outra maneira que eu prometi a vocês é dividir o 11 por 6. Dá 1,8. Então 1,8 é mais do que 1 e não chega a 2. O que isso significa? Esse valor aqui não chegou a 2π.
não chegou a dar uma volta. E passou de 1 π, que é 1,8, passou de 1. Passou de 1 π. Então, você vem por aqui o ângulo, passou de 1, mas não chegou a 2, está aqui embaixo, não sei onde. Aquela outra maneira pela calculadora. Essa maneira aqui é mais prática, que é contar ângulo. A gente vai ver mais detalhes. Isso aqui eu fiz muito rápido. A gente vai ver detalhes de contar ângulos mais para frente, que a gente vai precisar fazer essa contagem para descobrir em qual quadrante está o ângulo. Lembrando que o círculo trigonométrico tem 4 quadrantes. 2 em cima, esse e esse. 2 embaixo, esse e esse. São 4 quadrantes. Então você tenta verificar qual é a posição que o ângulo está. Esse 3π sobre 7, perceba que ele vai estar em cima, então ele é positivo. Uma maneira de saber, você vem aqui no círculo trigonométrico, o π você vai dividir em 7 partes. Aí é um monte, né, de 7 partes. Tem um bocado aqui, vou dividir em 7. 7 partes. Como é que a gente divide em 7 partes aí? 1, 2, não vai cair aqui em cima. Eu vou tirar esse eixo do meio aqui. Divide em 7 partes. Em 7 partes, aqui vai estar a 7ª parte, aqui não chega a 7ª parte, vai estar em cima, é positivo. Então você faz um truquezinho de dividir em 7 partes para descobrir em qual quadrante está. E seno de π, seno de π eu sei que é 0 porque o π cai bem aqui, ó. Aqui não está em cima nem está embaixo. Tem esse 19π sobre 3. Guys, 19π sobre 3. A gente pode usar esse desenho, que a gente dividiu em π sobre 3. A contagem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19π sobre 3 caiu aqui. Caiu embaixo. É negativo. A gente vai ver, depois do estudo dos sinais, a gente vai ver como divide esses ângulos em contagem. A gente vai ver isso com π sobre 3, 4 e 6 que serão necessários. Então, tem um ângulo, você consegue descobrir o sinal através do quadrante em que ele está para o seno. E, guys, isso aqui tem uma ideia parecida com cosseno, a gente vai ver na nossa próxima aula para o cosseno. E como eu disse, é uma metralhadora de informações. Tento fazer um resumo, tentem refletir. Aí qualquer dúvida a gente está aí, ok? Thanks.